A situação no Brasil acaba de entrar em um nível bizarro, com o governo Lula se juntando com o Alexandre de Moraes para entrar em guerra com as redes sociais de Elon Musk e Mark Zuckerberg. Muita gente não entendeu por que a esquerda brasileira entrou em pânico com o anúncio do dono do Facebook e o porquê que a mídia tradicional estranhamente não está contando o que realmente está acontecendo. E eu já preciso deixar claro, se você é aquele tipo de esquerdista que gosta de ser manipulado pela mídia tradicional, pelo amor de Deus, sai desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui provavelmente também vai te deixar desesperado. Mas se você ainda utiliza sua cabeça para pensar e não gosta de ser manipulado, lembra de se inscrever nesse canal e deixar um like para o algoritmo entender que você quer mais conteúdos como esse, porque o que eu mostro aqui dificilmente você vai encontrar na televisão. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, praticamente deu um tapa na cara do governo brasileiro e disse que agora ele vai começar a copiar o que o Elon Musk vem fazendo no X, e ainda falou que ele vai trabalhar diretamente com Donald Trump para bater de frente com os países que querem derrubar a liberdade de expressão. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. Mas tem um problema. A reação do governo Lula e da mídia tradicional foi de um desespero assustador. O Lula deu declaração, saiu na Globo News umas matérias, o Haddad deu declaração, teve uma reunião ministerial, o Alexandre de Moraes falou abertamente sobre a situação e ninguém conseguiu entender exatamente o porquê. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. E muita gente começou a me perguntar o que aconteceu? O que está acontecendo no Facebook? Agora virou terra sem lei? Todo mundo pode fazer qualquer coisa, pode cometer crimes? E não, essa não é a verdade. Mas agora que eu vou te mostrar a verdade, você vai conseguir entender o porquê eles estão extremamente desesperados. O Mark Zuckerberg, que é dona da Meta, que é dona também do Facebook, Instagram, WhatsApp, as maiores redes sociais do Brasil, anunciou claramente que a plataforma vai focar em liberdade de expressão. E a principal mudança é na forma de checagem de fatos. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. E para você entender isso e por que a mídia tradicional está desesperada, você precisa entender como que funcionam as redes sociais e vem funcionando nos últimos anos. Basicamente, surgiram agências de checagens, que são aquelas agências que vão dizer para você o que é fake news e o que não é. Mas qual o problema? Essas agências de checagens estão ligadas à grande mídia. Você vai encontrar o Estadão Verifica, Globo, Fato Fake, e o próprio dono do Facebook identificou que essas agências de checagem pareciam ter um lado político. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political. Um exemplo bem claro aqui seria o quê? Tem uma empresa de agência de checagem que tem uma especialista em análise de fake news. Quando você vai ver quem é essa especialista, sei lá, é uma pessoa que está vinculada ao PSOL. Será que essa pessoa vai olhar as fake news da esquerda da mesma forma que ela olha da direita? Então, segundo Mark Zuckerberg, isso não estava acontecendo. E quem que foi que descobriu isso de fato? O Elon Musk. Quando ele comprou o Twitter e virou X, ele foi olhar os arquivos e viu que o governo dos Estados Unidos de esquerda fez uma pressão absurda para censurar. Mas era o que? Censurar fake news? Não exatamente. Era censurar pessoas que tinham outro pensamento político. O próprio Donald Trump foi censurado em todas as grandes redes. E onde ele voltou primeiro? No Twitter. Quando o Elon Musk divulgou isso, a mídia ficou em silêncio. Não, isso daí praticamente não aconteceu. Só que agora o Donald Trump ganhou. E praticamente todas as grandes redes sociais entenderam que o que estava acontecendo lá não vai ser mais permitido. E aí o dono do Facebook saiu e disse, a gente vai copiar o que faz o Elon Musk. O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, escreveu nas redes sociais que vai eliminar os verificadores de conteúdo para substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X, antigo Twitter. E o que o Elon Musk faz? Basicamente, ele jogou fora essas agências de checagem e criou as notas da comunidade. O que é isso, meu amigo? Não tem mais um monopólio da mídia tradicional para dizer o que é certo, o que é errado. Agora, são as pessoas, os usuários da plataforma vão dizer se é verdade ou não. E não é aquela loucura de eu olho para você e falar, isso aqui que você está falando é mentira. Não, as notas da comunidade, que é como funciona no X e agora vão funcionar no Facebook, é basicamente você dizer que isso é mentira e você comprovar. E isso, meu amigo, deixa a mídia tradicional em desespero, porque até esse momento, quem comanda a narrativa de fato é a grande mídia. Quem fala o que é verdade e o que é mentira é a grande mídia. E agora não, as maiores redes sociais
vão tirar isso do poder da grande mídia e vão colocar na mão do povo. E aí você fala, não, mas isso é errado. A própria Globo News mostrou o quanto a mudança é importante. Por quê? A Globo News fez uma matéria onde o cara tava dizendo que não, para você verificar lá no X, você tem que pagar o verificado para poder colocar essas notas de comunidade. O que é notas da comunidade? Por exemplo, no X, só pode dar nota da comunidade quem é verificado. Verificado é aquele pontinho azul e você tem que pagar por isso. Então, não é bem comunidade, é de pagantes. Só que, meu amigo, essa informação não é verdadeira e foi checado pela comunidade o porquê que não é verdadeira. Então, se isso não acontecesse, não ia aparecer em lugar nenhum. Ninguém ia saber que a Globo News estava passando uma informação errada. Só que agora, tanto no Twitter, que agora é o X, quanto no Facebook, Instagram e WhatsApp, isso vai mudar. Acabou o monopólio da informação na mão da grande mídia e agora está na mão do povo. O povo vai poder identificar o que é falso e o que não é. E aí, meu amigo, o governo Lula entrou em desespero. Saiu falando na mídia que não, as Big Techs, esses bilionários precisam respeitar as leis do Brasil. Mas, meu amigo, tem um problema aí. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. Isso que o Facebook está fazendo agora não desrespeita a lei nenhuma. Até porque já acontece no X. Se não fosse dentro da lei, o X tinha caído. Nada há de ilícito, caótico em relação a isso, tanto que o X faz isso e está aí vivendo sob ilicitude total. Se o X fosse ilícito e se as notas da comunidade fossem ilícitas, o STF seria o primeiro a impedir que o X funcionasse, já que ele já fez isso outras vezes aqui no país. Quando o X caiu aqui no Brasil, não tinha nada a ver com isso. Então essa mudança não desrespeita a lei. Por que o governo está tão desesperado? Para o governo Lula, essa mudança é assustadora, porque até então o Facebook era a rede social que mais barrava conteúdos. E o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que o Facebook era a rede social que mais colaborava com a justiça brasileira. E pensa o seguinte, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, é a maior do Brasil. Se o governo brasileiro, junto com o Alexandre de Moraes, quiserem bater de frente, barrar a Meta aqui no Brasil, milhões de brasileiros serão afetados. Não só a pessoa física que posta foto, posta vídeo, não. Muitos negócios dependem dessas redes sociais para ganhar dinheiro. Então o impacto seria absurdo. Mas aí você fala, não, jamais o governo brasileiro seria louco. Seria. O pior é que seria. O ministro Alexandre de Moraes já deu uma declaração muito pesada sobre essa situação, deixando claro que não vai aceitar que as redes sociais, as Big Techs, sejam contra a lei brasileira. O Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. Que até o momento a gente não consegue entender o que está sendo contra a lei brasileira. E lembra que a rede social do X, do Elon Musk, caiu mais de um mês no Brasil. Tem muita gente que não lembra, mas o Telegram também já caiu no Brasil. Então não seria nenhum tipo de novidade o governo brasileiro bater de frente com a Meta e falar, não, se vocês não fizerem o que a gente quer aqui, essa regulamentação que eles querem que aconteça. Lembra, o PT, antes de entrar no poder, já falava abertamente que queria a regulamentação das redes sociais. Então por isso que a gente defende muito que se retome a discussão da regulamentação das redes sociais. Eu acho que esse é o grande projeto que nós temos que discutir a partir do início do ano que vem da nova legislatura. Não conseguiu passar isso no Congresso. Agora está sendo discutido no STF e provavelmente o STF vai decidir de maneira favorável ao que o governo pensa. Então sim, meus amigos, a regulação que o governo quer pode entrar no Brasil. E como que vão ficar as maiores redes sociais do mundo? A gente não sabe. A gente sabe que o Brasil gosta muito da China, principalmente o PT vê a China como algo maravilhoso. E na China não tem essas grandes redes sociais. Tem só a rede social que é controlada pela China. Só que, de novo, tem um problema. A China pode ser o que for, mas a China tem uma evolução tecnológica gigantesca, coisa que não acontece no Brasil. O Brasil não tem essa evolução tecnológica, não tem nenhuma rede social brasileira, não tem nenhuma empresa de tecnologia gigantesca do Brasil. Olha na bolsa quais são as principais empresas. Então, quando você pensa que o governo brasileiro vai bater de frente com as redes sociais, vai banir daqui, a gente vai usar o quê? Então, a gente vai usar o que o governo permitir, que a gente nem sabe o que é. E quando você para pensar no desespero que o governo brasileiro está colocando nessa situação de regulamentar
redes sociais, tem algo que é estranho, não tá cheirando bem essa situação. O nosso país hoje tá num momento muito preocupante pro governo ficar brigando com Donald Trump ou tentar regulamentar as redes sociais. O dólar tá acima de 6, a inflação subiu muito e principalmente nos alimentos. Você vai no mercado hoje, tá tudo muito caro. A dívida brasileira tá lá em cima, os juros tá lá em cima, a segurança no Brasil tá daquele jeito. Mas do que o governo tá focado? Tá focado em brigar com o que tá acontecendo nas redes sociais. Será que tá certo o governo prestar muita atenção nisso, em vez de prestar atenção em fazer um bom governo? Pense, se a economia brasileira estivesse bombando, tudo dando muito certo, será que isso realmente seria tão importante, você controlar as redes sociais? A galera tá desesperada com esse novo controle do Pix, né, dessas movimentações. R$5.000 já tá sendo monitorado pela Receita Federal, que tanto o governo quer controlar. Mas aí, meus amigos, é muito claro. Segundo eles, é para defender a democracia. Quem falou isso foi o novo ministro do governo. Aí eu te pergunto, se é para defender a democracia, por que o governo Lula não fala nada sobre o que tá acontecendo na democracia da Venezuela? Hoje, o Maduro tomou o poder, mesmo com uma fraude na eleição que todo mundo viu. Essa democracia, ninguém fala nada. Lembra, qual foi o país que recebeu o Maduro com honras? Foi o Brasil. Passamos vergonha mundialmente. Nessa democracia eles estão prestando atenção, mas a nossa tem que regulamentar as redes sociais, tem que ver o que esses milionários estão fazendo, não tá fazendo sentido. E olha que interessante, a grande mídia tradicional, com tudo isso que tá acontecendo, disse que a maioria dos brasileiros aprovam Lula, puxado principalmente pelo Nordeste. E saiu uma pesquisa dizendo que hoje, se fossem as eleições agora, o Lula ganharia de todo mundo em 2026. Você votaria no Lula? Você aprova tudo que tá acontecendo no Brasil? Deixa aqui nos comentários. E lembra, se inscreva nesse canal e deixa um like pro algoritmo entender que você quer mais conteúdo como esse. Um abraço!